tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. Nós estamos na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Pernambuco, onde hoje a realização do trabalho e da indicação das prerrogativas são muito importantes, não só para o advogado, mas para o cliente principalmente. Você que é um cliente pensa que isso não é importante, saiba que é. Então as prerrogativas são fundamentais. Daqui a pouco a gente volta. Hoje vamos dar início aqui no importante evento sobre as prerrogativas da advocacia. Estamos recebendo o presidente nacional das prerrogativas e estamos reunindo também todos os presidentes das 25 subseccionais, juntamente com os advogados que labutam nesse dia a dia, nessa atividade tão importante que é a advocacia. Hoje damos início à grande caminhada das caravanas das prerrogativas, com o slogan Mais Prerrogativas pelo Brasil. Estamos iniciando essa grande caminhada com o primeiro passo. Hoje na seccional de Pernambuco, o presidente Fernando, a vice-presidente Ingrid e aqui me acompanhando também a vice-presidente da Comissão Nacional, Cristina Lourenço. Estamos fazendo toda essa caminhada para se aproximar da advocacia cada vez mais e defender as prerrogativas. Uma forma de unificação de todo o sistema nacional, numa batalha e numa luta exclusiva de valorização da advocacia. Para isso nós estaremos aqui ouvindo a advocacia hoje em Pernambuco e logo mais estaremos nas instituições também ouvindo as instituições e levando os pleitos que a advocacia sim entende necessário para o exercício pleno da sua atividade. Satisfação para a gente poder receber aqui em Pernambuco, né, a Comissão Nacional das Prerrogativas, para a gente possa uniformizar a forma de atuação do Conselho Federal, que é uma das orientações do nosso presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti. Vamos ter um encontro hoje com todos os presidentes das subseccionais e das comissões dessas subseccionais, juntamente com o meu presidente Ingrid Zanella. Isso aí, presidente. Inclusive porque Pernambuco garante, através de um núcleo específico de defesa das prerrogativas da mulher advogada, que os advogados e as advogadas exerçam livremente o seu ofício, que é indispensável para a democracia. Pauta importantíssima, nós vamos tratar, incluindo a questão da mulher, já que no Sistema Nacional de Prerrogativas estamos incluindo a Coordenadoria de Defesa da Mulher Advogada. Então vamos fazer essa caminhada por todo o Brasil, unindo a advocacia com pautas importantíssimas para o fortalecimento. Vem com a gente. Hoje o evento não é um evento solene, tá bom, pessoal? É exatamente a oportunidade para que a gente possa reunir as subseccionais, os presidentes das subseccionais, os presidentes das comissões de cada uma das subseccionais, para que a gente possa fazer esse alinhamento desse tema tão importante que são as prerrogativas da advocacia. E esse é um dos temas que desde o primeiro dia da nossa gestão havia um compromisso nosso de a gente poder dar uma dedicação especial à questão das prerrogativas. É um tema que me preocupa muito, juntamente com a questão da atividade, né, da recuperação econômica da advocacia, né, e as prerrogativas. Desde o primeiro dia a gente tem procurado estruturar cada vez mais essa comissão, e aí criamos essa questão também da coordenação, essa figura do coordenador, para que houvesse um maior sincronismo da atuação das subseccionais. Né? A gente tem subseccional aqui, como Petrolina, ficam a 800 quilômetros daqui de Recife,
E a gente sabe que no dia a dia, muitas e muitas vezes, não é fácil a gente conseguir ter exatamente essa sintonia, uma velocidade maior na atuação, naquelas situações que necessitam da nossa Comissão Estadual de Prerrogativas. E aí o propósito, quando a gente criou a coordenação, foi exatamente esse, a gente procurar cada vez mais afinar esse relacionamento. Esse é o nosso terceiro encontro das comissões, das subseccionais, para tratar só sobre prerrogativas. E aí tivemos a satisfação nesse terceiro encontro, na oportunidade de estar lá em Goiás, juntamente com o Bré, no Colégio de Presidentes. E aí quando eu falei a ele que eu tinha esse projeto para a gente poder fazer a inauguração, o Bré de imediato se colocou à disposição para poder vir nesse dia da inauguração e, aproveitando o encontro, o terceiro encontro das comissões, das subseccionais, poder exatamente trazer um pouco para a gente. E aí tivemos a felicidade também de haver o lançamento da Caravana Nacional das Prerrogativas. Pernambuco é o primeiro estado em que está ocorrendo o lançamento, né? O presidente Beto Simonetti, que havia se programado para estar conosco hoje, mas aí pediu desculpas, que não vai poder estar presente, porque há o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito daquela questão das contas que poderiam ser submetidas ao Tribunal de Contas da União, e a Beto, evidentemente, teve que ficar em Brasília, mas Bré, juntamente com o Cristina, representam muito bem aí todo o Conselho Federal. Obrigado pela presença de todos e a satisfação mais uma vez de recebê-los aqui. Obrigado. É importante que a gente demonstre que a advocacia de Pernambuco está unida em prol da defesa das prerrogativas. Todos nós sabemos que prerrogativas não são favores, são direitos, e através de uma atuação incisiva do Conselho Federal, da OAB de Pernambuco, nós temos conquistas que devemos sim nos orgulhar. A criminalização, né, de qualquer desrespeito, óbvio que dentro dos parâmetros legais da advocacia, os crimes de abuso de autoridade, uma maior divulgação do que constituem os nossos direitos de prerrogativa serão sempre o norte da atuação da nossa instituição. Tem alguns dados aqui que são extremamente relevantes para que todos saibam. A OAB de Pernambuco, dentro do seu pioneirismo, fez o primeiro censo da advocacia com o nosso presidente Fernando Ribeiro. E nós conseguimos identificar em Pernambuco que 3 a cada advogados e advogadas sofrem violação em suas prerrogativas. Seja na advocacia criminal, dentro de delegacias, seja em tribunais, por não conseguir despachar, não ter o seu direito garantido. Quando o advogado, a advogada tem a sua prerrogativa violada, isso macula não só o exercício da nossa profissão, mas o direito do jurisdicionado que está tendo ali o seu livre acesso à justiça prejudicado. E, principalmente, macula toda a democracia e toda a sociedade. Não há democracia sem um livre exercício da nossa profissão. E, por isso, temos que ter medidas eficientes, eficazes, para a garantia e para demonstrar que em Pernambuco, prerrogativa é coisa séria. No Brasil, prerrogativa é coisa séria. E para isso estamos inaugurando hoje a Caravana das Prerrogativas e muito mais do que isso. Pernambuco tem, ao longo de sua gestão, demonstrado que não iremos tolerar desrespeitos a nossas prerrogativas. Com o nosso presidente Fernando Ribeiro, nessa gestão, acredito que já foram desenvolvidos 3 desagravos públicos em prol da advocacia pernambucana. A OAB de Pernambuco, seguindo os ditames do Conselho Federal, tem junto à minha amiga Tássia um núcleo de defesa específico das prerrogativas da mulher advogada. É difícil ser advogado, sim, quando a nossa prerrogativa não é respeitada, mas muito mais difícil é ser uma advogada, e principalmente se for uma advogada mulher negra, que sofre muito mais no exercício da sua profissão. E por fim, manter a justiça e manter a valorização da advocacia, que é o pleito e o norte do nosso presidente. Por isso eu agradeço mais uma vez a presença de representantes do nosso Conselho Federal e principalmente a presença da advocacia pernambucana, porque essa é uma causa nossa e hoje nós demonstramos que prerrogativa em Pernambuco sempre será o norte de qualquer gestão da OAB de Pernambuco. Sunshine, she's here, you can take a break.
tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Nesse exato momento, o Da-Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. Com o conhecimento da advocacia, que muitas vezes não tem esse conhecimento. Fui presidente de 6 anos de ordem, eu era inquieto dentro dos escritórios. Eu perguntava, você sabe o estatuto, etc. tal? Ninguém sabia o que tinha no estatuto. Ninguém sabia que nós tínhamos um plantão de prerrogativas que o advogado, quando sozinho, podia ligar para o plantão e ter um membro da comissão patroa. Então, talvez o grande cerne desse projeto, Mais Prerrogativas para o Brasil, esteja na informação. Nós temos que informar mais a advocacia da existência dos seus direitos. Para isso, com o presidente do exame de ordem, Marco Schoy, eu disse a ele, vamos fazer 10 questões específicas de prerrogativas do exame de ordem. Eles vão estudar o exame de ordem, o artigo 7º, para poder, de alguma forma, conhecer o estatuto. Isso é o fundamental. E muitos advogados, infelizmente, não conhecem os seus direitos. Por isso que acabam, no exercício da sua função, se curvando a uma determinada ordem que pode ser seguramente autoritária. Então nós temos, dentro desse critério das prerrogativas, que ver como estão as estruturas institucionais, e essa é a preocupação do presidente Beto Simonetti e de toda a sua diretoria, presidente Fernando, vice-presidente Nino, de como estão as estruturas do país, dessa função importante que nós estamos vivenciando. Todas as estruturas têm plantão 24 horas, os membros são treinados permanentemente, são reciclados permanentemente sobre as questões estruturais e últimas decisões que referem-se a prerrogativas pelos tribunais e pelas decisões do Conselho Federal. A definição das competências das comissões, muitas vezes, fica algo, digamos assim, não muito claro, que o provimento vai dizer agora, através do Sistema Nacional. E aí entra um dos focos, Cristina, que cabe à nossa missão. E levar o sistema, presidente Fernando, vice-presidente Nino, que são temas, meu querido Jorge, uma conversa que tivemos, não sei aonde, mas tivemos uma conversa. E você trouxe, não me lembro, foi tantas vezes que eu encontrei o Jorge, que ele falou de um tema que me acendeu uma luz, que já vinha amadurecendo, mas que trouxe, que se chama profissionalização. Profissionalização da comissão de prerrogativas. O que significa isso? Se a comissão de prerrogativas ela tem um status de alta importância, por que ela não poderia, para que os presidentes de seccionais pudessem ter um trabalho de profissionalização, exemplo, com capacitação, com contratação de advogados, com maior verba de autonomia orçamentária, digamos, para que eles pudessem se dedicar a uma construção com colegas advogados contratados para poder estar disponíveis 24 horas. Algumas seccionais já têm, outras não têm. Outras sequer têm colegas que têm esse treinamento.
e que nós temos que ajudar. Nós temos que levar isso adiante. Essa importância, gente. Profissionalismo, capacitação, conhecimento, treinamento, estrutura, questão econômica, saindo autonomia do orçamento, nós podemos fazer talvez uma grande estrutura de rede fundamental e importante. Nós precisamos ter um banco de dados definitivamente nesse país, para saber quais são as violações que acontecem em cada região, porque cada região tem uma cultura de violação diferente, e é isso que nós vamos buscar nesta caminhada das caravanas, ou seja, trocar esses dados. Por que tem mais violência contra a mulher no norte e menos violência no sudeste? Por que mais advogados são presos em audiências em determinado local, na região centro-oeste, hipotético, e em outros lugares não? Porque assim a gente vai poder ver as deficiências que nós temos do diálogo institucional e poder agir nesse local. Alguns juízes, eu não diria raiva, talvez alguns juízes não entendam muito bem a função da advocacia, que é a função da segurança jurídica, que é contribuir com o debate jurídico dentro do processo. E há divergências. E o advogado, por sua natureza, faz a divergência porque entende a necessidade de estar na responsabilidade da causa do seu cidadão. E aí geram os conflitos. Por isso que as comissões de prerrogativas de todos os cantos do Brasil atuam na defesa da advocacia e no exercício da sua profissão, justamente para valorizar este debate de segurança jurídica e, acima de tudo, aquilo que está no artigo 2 do Estatuto da Advocacia é muito claro. Não existe hierarquia entre os poderes, advogado, Ministério Público e juiz. Todos fazem parte do sistema da justiça. E nós, a partir de 1978, pela Carta da Constituição Federal, somos indispensáveis à justiça. Então, juízes, promotores não vivem sem advogados e vice-versa. Todos trabalhamos juntos e nós temos que ter respeito um pelos outros. E por isso que nós estamos aqui em Pernambuco hoje dando pontapé inicial dessa grande marcha das prerrogativas para ter esse diálogo institucional com todas as instituições desse país, para dizer que a advocacia veio para dar segurança jurídica e trabalhar. O advogado trabalha. Se ele está na justiça do trabalho, ele exerce aquilo que a justiça do trabalho mais defende, que é o trabalho. E as prerrogativas são esse trabalho. Então, eu diria que a raiva é algo sentimental que os poetas sempre disseram, mas o que nós não temos isso. O que nós temos, às vezes, são divergências. E argumentar não é desacatar. Isso tem que ficar muito claro, porque hoje, quando o advogado argumenta, parece que ele desacata e já toma um mandato de prisão em flagrante. Não, ele está argumentando. E por isso que a OAB tem toda essa estrutura com as seccionais, como aqui em Pernambuco, o presidente Fernando, em defender as prerrogativas da advocacia. O primeiro ponto, estruturação do sistema estadual de prerrogativas. Esse é o primeiro tópico, porque sem estrutura não tem como fazer defesa de prerrogativas. Temos um Estado imenso, temos 25 e agora serão 27 ou 27 subsecções, e sem estrutura não tem como trabalhar. Nós temos advogados que são processados criminalmente porque simplesmente exerceram a advocacia, por exemplo, advogados pareceristas, que são alvo de ações penais por simplesmente exercerem o munus. Nós temos advogados que são alvo de multas de 10 mil reais, ou enfim, de 10 salários mínimos, de 20 salários mínimos, porque simplesmente deixaram de praticar um ato dentro da normalidade do processo e é penalizado com uma multa indevida, sem direito ao contraditório. E isto precisa de estrutura para ver essa combatividade, para ver esse enfrentamento. E a OAB Pernambuco, nesta gestão, aprimorando a gestão do presidente Bruno, vem avançando. Não estou conseguindo enxergar bem, porém, vou filar aqui. Pois bem, nesse ímpeto de atender a orientação do presidente Bruno Batista, nós estamos avançando. A gestão anterior contava com um advogado a título de assessoria jurídica. Esta gestão aumentou para 3 advogados, a fim de dar vazão às demandas, às audiências, às habilitações em processo judiciário e administrativo, a impetração de habeas corpus em favor de advogados, a impetração de mandado de segurança para coartar multas indevidas. Então, o que é uma estrutura de um advogado, nós hoje temos 3 advogados para dar vazão às demandas de todo o Estado. Prerrogativas da advocacia, garantias do cidadão. Eu defendo. Então,
é o mote dessa gestão, a valorização da advocacia, porque sem a valorização da advocacia não há administração da justiça e sem a valorização da advocacia não há o exercício da cidadania. O advogado exerce as prerrogativas em prol do cidadão, porque o advogado é essencial à própria democracia. Então, meus caros, muito obrigado por estarem aqui presentes nesse momento de virada de chave e espero, sinceramente, que nós possamos seguir firmes e juntos nessa defesa em prol da própria sociedade. Vamos em frente, seguimos juntos. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Nesse exato momento, o DaVinci XI, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. Se a OAB Pernambuco, se a OAB de uma maneira geral, ela fosse uma empresa, presidente Ricardo, e ela tivesse lá no seu KNAI, né, a sua missão fim seria, obviamente, que defender a advocacia. Né? Então, a nossa missão fim, institucionalmente, da instituição da sociedade civil mais importante da República, é defender advogado e o advogado pernambucano. Se o advogado, ele investe em formação, ele investe na sua carreira, mas ele, por exemplo, antes de ter seu cliente interrogado, acompanhado da delegacia de polícia, o delegado de polícia já o tem interceptado, como temos casos aqui na nossa comissão de prerrogativas, tá? O delegado intercepta a conversa reservada, presidente Ricardo, entre constituinte e cliente, e quando vai interrogar esse constituinte, já sabe qual será a tese levantada. E acha pouco e menciona no seu relatório de investigação que já sabia daquela tese. Né? Então são casos como esse que a instituição ela tem que ser forte, ela tem que ser firme na defesa, não apenas das prerrogativas, porque isso reverbera, inclusive, no próprio Estado Democrático de Direito. Isso abala as estruturas da própria democracia e, por que não, da própria República. Bem, a minha palavra é como mulher advogada. Me permitam a todos e vejo com muita alegria esse auditório. Eu estive contando mais ou menos umas 50 mulheres aqui. Eu estive ali sentada, mas eu estava efetivamente contando. E isso, para mim, é motivo de muita alegria. Ser mulher de ordem, se para o homem, como o Dr. Breyer disse, já é sair de casa perguntando o que eu estou fazendo, para a mulher de ordem, com certeza, é muito maior. É muito maior. E eu tenho muita alegria de ser mulher de ordem. Eu já passei pelo Conselho Estadual, passei pela ESA, fui presidente, vice-presidente, agora eu sou conselheira federal e tenho muita alegria de caminhar dentro do sistema da OAB. E para falar de prerrogativas, eu acho que a primeira, e diz já um comercial que a gente vê todo dia, que ele diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então a pergunta é, por que ainda precisamos falar de prerrogativas? Essa é a pergunta que me move. Essa é a pergunta que me move quando eu saio para falar em um outro estado, por exemplo, dentro do meu estado, nas seccionais, nas subseções,
Por que ainda precisamos falar de prerrogativas? E por que precisamos cada vez mais falar de prerrogativas da mulher advogada? Essa também é uma questão que a gente precisa debater. E ser mulher advogada no mundo que já é... Ser mulher já é... No mundo que nós vivemos já é difícil. Ser mulher advogada é ainda mais difícil. E eu diria a vocês, em breves palavras, que o porquê precisamos ainda falar de prerrogativas é para que casos como o que aconteceu com a Gabriela em São Paulo não aconteça, que apanhou de um colega, para que não aconteça o que aconteceu com a Valéria no Rio de Janeiro, que foi presa em uma audiência, para que não aconteça o que aconteceu com 2 colegas minhas no estado do Pará, que sofreram revista íntima ao ir visitar 2 presos, seus clientes. Elas passaram por revista íntima dentro do sistema estadual, e tantas colegas nossas que todos os dias nós ouvimos falar de violação de prerrogativas. Então, porque ainda precisamos falar de prerrogativas, porque precisamos fortalecer ainda mais a nossa advocacia feminina. E para mim é motivo de muita alegria saber que a Ingrid faz parte desse movimento. A Ingrid, estando aqui, faz parte desse movimento. Nós queremos estar ao lado dos homens e não contra os homens, mas sim ao lado, e poder trazer os homens para essa defesa. Porque eu quero aqui também registrar meu presidente Breyer. Tem sido uma alegria, um aprendizado enorme caminhar ao seu lado. Você sabe, ele lá do sul, eu do Pará, extremos opostos. E tem sido uma alegria enorme poder caminhar e saber que eu trabalho ao lado de um homem de ordem que efetivamente quer que as mulheres de ordem também estejam nesses espaços. Queridos, depois da vida, o maior bem que nós temos é a liberdade. E falando em liberdade, eu quero falar exatamente saudando os guerreiros e as guerreiras que estão no front da batalha, os advogados e advogadas militantes. Quero aqui saudar todos os presidentes e subseccionais que aqui estão, na pessoa do meu amigo e irmão, Dr. Jorge Gonzalez, presidente da subseccional de Garanhuns. E quero aqui saudar a todos e todas presidentes de comissão de prerrogativas na pessoa do Dr. Igor Herculano. Liberdade, independência para advogar. Senhor presidente, não sei se eu já extrapolei meu tempo. Vou contar só aqui uma pequena historieta. E eu gostaria de saber, não precisa você levantar a mão, apenas responder do seu íntimo, na sua ciência e consciência. Era uma noite de Natal, senhor presidente. Presidente Fernando, presidente Pereira. Era uma noite de Natal. A mesa, a ceia de Natal estava posta. A família ao derredor da mesa, caríssimo conselheiro federal Bruno Duarte. A família já chamava o chefe, o pai, o patriarca, para sentar, tomar assento à mesa, ou a matriarca para sentar, ter assento à mesa, para celebrar a noite de Natal, nada mais justo. O telefone toca insistentemente. O telefone toca insistentemente. Mas quem seria na noite de Natal? Era a casa de um advogado, ou de uma advogada. Mas o telefone é desconhecido. Não vou atender, não sei quem é. Mas o telefone continua a tocar. Mas o telefone continua a tocar. E aí, o dever de consciência chama. Será que tem alguém do outro lado pedindo socorro? Será que existe alguma criatura em plena noite de Natal pedindo pelo socorro? E não é à toa que a palavra advogado, o seu radical do latim, tem o mesmo radical de médico, aquele que é chamado a socorrer. E em virtude do juramento, após tanta insistência, aquele advogado ou aquela advogada, antes de saborear
a comida tão bem preparada, no abrir do champanhe, para a comemoração da noite de Natal, e lá tem o telefone. Do outro lado, se encontra outro guerreiro, ou outra guerreira, dizendo, se queixando, sentindo as dores da vida, sentindo as dores da advocacia na pele, pois se encontra em um dos cantores do estado de Pernambuco, deste imenso e continental país, solicitando socorro de um, que eu nem sei se existe esse nome, no português, de um prerrogativista. Porque a sua liberdade, a sua independência, em defesa do Estado democrático, em defesa da lei, em defesa do seu semelhante, está sendo tolhida, está sendo obliterada, está sendo violada. E de onde fala este nosso semelhante, esse nosso co-irmão? Fala a 120 ou a 130 quilômetros, como é o caso de Garanhuns, que nós temos uma comarca a 120 quilômetros da sede, solicitando o socorro, o acudir do advogado prerrogativista, solicitando os préstimos dele. E ele senta à mesa, mas sua consciência não o deixa saborear a comida. A comida, a saliva, as papilares não fazem degustar da comida. Ele não sente. Ele precisa primeiro cumprir com a sua missão. Alguém já passou por isso? Responda você mesmo. Alguém já passou por isso? Alguém tem alguma história parecida? É assim a vida do advogado militante, mormente o advogado que faz parte da comissão de prerrogativas. É por isso, presidente Breyer, que eu quero parabenizar Vossa Excelência. É por isso, presidente Fernando, que este humilde advogado interiorano matuto defende exatamente a profissionalização da comissão de prerrogativas. Inclusive, digo destemidamente e desassombradamente, sugerindo inclusive a mudança da nomenclatura e defendendo de forma ferrenha o presidente Fernando Ribeiro. Como pernambucano que sou, defendendo que a comissão de prerrogativas, mudando a nomenclatura, escolha lá o nome que for, tem autonomia, profissionalismo e orçamento próprio. É necessário fortalecer esta comissão, fortalecer a estes guerreiros, porque eles, sem mantimento no fronte de guerra, eles não têm sangue, eles não têm energia, eles não têm estímulo, eles não têm os víveres necessários para travar a luta no seu cotidiano. E é preciso valorizá-los e valorizá-las como tem que ser. O advogado precisa, acima de tudo, ter autoestima. Mas ele precisa, senhor presidente, senhores presidentes, senhoras presidentes, ele precisa sentir o pulsar do coração, mas o coração dos advogados do Brasil. Então, a mensagem que eu deixo do Conselho Federal é o agradecimento de todos estarem aqui hoje, de todos se dedicarem à instituição OAB e, acima de tudo, junto com a comissão estadual, junto com a coordenadoria estadual, junto com o presidente Fernando, a gente poder fazer toda essa troca importante para fortalecer ainda mais as nossas prerrogativas. Muito obrigado. Estamos encerrando o programa. Tenho certeza que você gostou muito. Meu abraço a todos os advogados e tudo de bom. Próximo programa, o Bocão está de volta. Um abraço. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá.
que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like. Nesse exato momento, o Da-Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão.